Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, cá estamos de novo para mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Estamos com o lendário Rui Águas. Agradeço desde já a presença. Não digo lendário por acaso. Há dois motivos muito fortes. O primeiro tem a ver com uma particularidade que mais nenhum jogador português tem na história do futebol. Rui Águas marcou a Alemanha quando a Alemanha era campeã do mundo, detentora do título mundial em 90, e marcou a Holanda quando a Holanda era campeã europeia em título. Não há ninguém assim aqui em Portugal. Ninguém marcou nenhum campeão do mundo e um campeão europeu. Lembro-me mais ou menos dos golos. Um foi na Luz, outro foi nas Antas. Mas calma. Obrigado, primeiro que tudo. Não, era um prazer estar aqui e pronto, podiam ter sido realmente muito mais golos se eu fosse melhor, mas esses dois eu lembro-me particularmente por serem contra esse tipo de adversários, realmente, que faz toda a diferença. Uma coisa é marcar contra um clube qualquer em Portugal, coisa é seleção. Sim. E é contra esse tipo de oponentes, digamos. Sim. E quem é que eram os adversários diretos? Havia nesses jogos alguma cara que fosse mais conhecida que outras? Eu lembro-me que contra a Holanda, o gol que eu faço nas costas do Valks, a sério? Que jogou no Sporting. Sim. Boa. E na Alemanha lembro-me que o Matthaus era um deles e fez o golo do empate. Uhum. Por isso os outros não já foi há muitos anos. Às vezes, uma ou outra vez revi os golos, mas não me lembro tão bem dos E foram de cabeça, com o pé? Um com a cabeça contra a Holanda e um com o pé em queda com a Alemanha. Com a Alemanha. Okay. E na Holanda estava a chover copiosamente ou não? Ou tinha chovido nesse dia, já não? Contra a Holanda, sim, foi dificílimo o jogo. A Holanda era, pronto, já disseste tudo, né? estava consagrada e era uma seleção na altura das melhores do mundo, dos melhores períodos também, porque passou. E nós éramos uma equipa muito longe desta sim. atual, com muito menos meios, com muito menos jogadores. Não tem nada a ver com a qualidade que hoje temos à disposição. Por isso foi um jogo ganho, mas marcado por muito esforço, muito coletivismo, muita corrida, enfim. Eu próprio fui mais meio-campista do que avançado. Foi nesse dia. Algo que com Artur Jorge acontecia com alguma frequência, porque ele sabia também que eu conseguia ajudar nesse aspecto, em termos físicos. Sim. E então foi uma das vezes em que eu tive que correr mais, se calhar na vida. Agora falas nisso, lembrei-me aqui, um botão de emergência soou aqui o alarme. Revi há poucos dias. Não, já foi o ano passado, portanto foi há meses. Benfica 5, Boa Vista 2, final da Taça Portugal. E tu fazes uma exibição espetacular em matéria de recuperar bolas e de jogar para os outros muitas vezes. Não foi só eu reparei a primeira vez, ok, boa. Mas depois, às tantas, começou a ser cada vez mais frequente e fiquei espantado porque não sabia que o Rui Águas era assim. E então fiquei muito admirado porque desse jogo o que muito se fala é das jogadas do futuro, não é? Porque ele metia o cabelo assim para... Isso, fala-se da goleada, porque 5-2 é um resultado histórico numa final da taça, mas o teu comportamento nesse jogo também era aquilo que disseste no Portugal-Holanda. Também havia essa indicação? Não acho que houvesse. Eu acho que era mais a natureza a minha natureza enquanto jogador. Eu desde muito cedo, talvez porque não fosse o mais talentoso tecnicamente dos jogadores, sempre apostei muito na minha atitude e na minha colaboração, na minha luta, para juntar aquilo que eu tinha de bom também, que era o jogo aéreo, finalizava bem. E esse jogo eu lembro-me bastante bem, foi, eu acho que na penúltima época que eu fiz no Benfica.
E esse jogo foi muito bom. Acabo por fazer um golo que é o quinto, muito perto da baliza, que é um golo de oportunidade, vale o mesmo que os outros. Foi a meio metro da baliza, com o guarda-redes caído, mas vale também Claro. pela atenção e pela reação. Acho que até é um livro do Futre. Uhum. E nos outros 4 golos, os 4 golos, ou 3 ou 4 golos, eu estive também pela recuperação da bola, pelo passe, Sim. pronto. Tive esse tipo de colaboração. Não é que tenha sido muito elogiado por isso também, porque isso são qualidades menos visíveis, é preciso estar com atenção. Eu próprio só depois também é que, Claro. eventualmente, Sim. percebi essa minha colaboração mais. Eu nessa final o que retenho, e agora enquanto estavas a falar estava a fazer aqui o exercício mental e acho que era assim, 5 Mozart, eu não vou dizer os outros porque não me lembro, mas 5 Mozart, 6 Paulo Sousa, 7 Paneira, 8 João Vieira Pinto, 9 Rui Águas, 10 Futre, 11 Rui Costa. Sim, não era mau. Não era mau, mas terá sido a melhor equipa onde eu joguei. Acho que sim. Em termos de meio campo à frente, o Schwartz, que era médio normalmente, teve que ir para o lateral esquerdo. Exato. Isso era bem um exemplo. Se calhar o Schwarz era o 5 e o Mozart era o 3. Devia ser. Pois. E o Rui Costa, se calhar, era o 10 nessa altura. Não. E só lembro que o Futre foi o 10 e o Rui Costa foi o 11. Lembro-me dessa. Pois, já sei. A história da camisola do Futre, não me lembrava. Mas sim, quando me perguntam a minha melhor equipa, aliás, há muita gente que vem, aquela equipa da final da taça, e realmente eu sou obrigado a concordar. E no ano seguinte foi aquilo que aconteceu. Portanto, o Benfica foi campeão no José Alvalade, dos 6-3, e o Rui parte do banco suplente. Sim, podia ter sido 7-3. Por minha Eu culpa, sei, eu lembro que houve um minha gol. culpa não foi. Mesmo foi à frente da baliza, não foi? Isolei-me e depois defendeu, já não sei quem era o guarda-redes na altura. Era o Lemaites. O Lemaites, sim. Lembro-me disso, sim. Mas foi um jogo marcante, sim. Claro, exato. Outro jogo marcante, e quando eu comecei aqui a nossa entrevista falei de 2 dados. O primeiro é RFA e Holanda, que para mim é espantoso, porque Portugal na altura, lá está, não era uma seleção vistosa, não ia a lado nenhum, e de repente há um avançado que marca as 2 seleções. É altamente meritório. O outro dado, eu vi ao vivo, estádio a abarrotar, terá sido o jogo, a maior enchente do Estádio da Luz em jogos com o Benfica no Campeonato Nacional, 3-1 ao Porto, eu estava lá. E aliás, eu estava no meio de 2 lugares, portanto, só para saber como o estádio estava cheio. Era bancada na altura. Não havia cadeiras. Pois, não havia cadeiras. E 3-1. E é um jogo em que eu vibrei porque marcaram os meus ídolos, os 9, o Rui Águas e o Gomes, e achei que tinha sido brindado com uma benesse. Isso é que é. Vir aqui ao estádio e ver os 2 números 9, que eram 2 avançados espetaculares, marcar os gols e decidir o jogo. É ainda o último hat-trick do Benfica com o Porto. Isso foi 87? Sim, acho que sim. Portanto, é o ano em que 6 o Porto, ou 7. é o ano em que o Porto será campeão europeu e o Benfica é campeão nacional nesse ano. Sim, acho que sim. Eu não sou muito bom em datas. Algumas não me esqueço, porque sou obrigado, mas não sou tão fácil minha memória para números e para datas não é tão boa. E esse jogo, o que é que retém? Esse jogo, o que eu retenho de principal para o público, claro que foi a vitória e foi ganhar ao Porto, que na altura já era uma equipa fortíssima, e por 3-1 e eu ter feito os 3 golos, mas para além disso, associado a essa tarde feliz, isso senti eu, teve um efeito que eu precisava de emancipação absoluta no Benfica, onde meu pai tinha sido aquilo que toda a gente sabe e que toda a gente me lembrava toda a hora. E aí eu senti que finalmente tinha sido aceite depois daquilo que tinha acontecido. Claro.
Por isso, para mim, foi mais do que um jogo, mais do que um hat-trick, foi uma questão Ok. de clubística, Sim. de carreira. Sempre achei isso. Ok. E no ano seguinte é também o herói da meia-final da Taça dos Campeões, 88, não é? Sim, sim. 2 gols ao... Materializei. Foi uma data muito... Foi inesquecível. Ainda ontem, por acaso, me ligaram da Roménia para eu fazer um depoimento em relação ao Hagi, que fazia 60 anos ontem, Ok. por coincidência, Sim. que era um enorme jogador, que jogou no Barça e no Real Sim, Madrid sim, depois, sim. e era um dos melhores, era o melhor jogador do Steaua na altura. Mas essa foi, em termos internacionais, a minha maior façanha. Chegar à final dos campeões europeus, muitos anos depois, com golos com o meu contributo enquanto goleador, foi excelente. Numa noite em que eu não estava sequer em mínimas condições físicas. Era isso que ia perguntar. Pois, Eu sei que as costelas tem essa estavam... originalidade. Uma pessoa imagina grandes exibições e golos estando bem fisicamente. Pelo menos teria lógica que assim fosse. Mas eu acho que nunca estive tão mal preparado fisicamente, porque eu tinha dificuldades de mobilidade, eu tinha a zona lombar com 2 ossos fraturados. E então a mobilidade não era nem pouco mais ou menos a mesma. Claro que toma-se Voltaren, aquelas coisas normais, e a massagem, não sei o quê, que reduz o custo, mas pronto, acaba por curiosidade acontecer na noite mais importante da minha carreira, acabou por ser, e com o rendimento que felizmente consegui ter. Ok. E portanto, isso foi 0-0 na Roménia, 2-0 na Luz, 2 gols do Rui Águas. 0-0. Por acaso, por esta história do Hagi que eu acabei de contar, eu fui ver, porque queria saber o nome do fulano que me tinha dado a joelhada nas costas, porque eu fui receber a bola e o central... Isso foi na primeira mão, essa lesão? Foi. Não sabia, ok. Foi. E eu fui ver e foi logo aos 3 minutos, por isso eu joguei a primeira mão toda no estado em que já descrevi. Depois estive sem treinar praticamente até, na altura eram 15 dias que passavam. Verdade. Terei treinado muito pouco e foi assim que eu fui para o campo. Mas pronto. Há um gol que é de livre, não é? Um gol que é de livre e outro que é no seguimento de um canto. Por isso são 2 bolas paradas. Há um desvio, o primeiro gol eu acho, do Moser para trás, e eu consigo desviar de cabeça em queda. Foi um gol bonito, também difícil. Okay. E o outro em que eu era melhor, que é um livre, eu acho, do Diamantino, livre lateral, e eu ganho balanço. Ganhar balanço é difícil de parar, porque eu, como saltava bem, ganhando balanço, então mais difícil fica para quem defende. Então fiz um gol dos melhores de cabeça que eu fiz na carreira. O seu pai costumava ir vê-lo jogar? O meu pai evitava. O meu pai era... Eu compreendo perfeitamente. Eu, se calhar, faria o mesmo. O meu pai era muito nervoso e então sofria demasiado com os meus jogos. Então nem o relato na altura nem os jogos não eram televisionados. Pois, verdade, sim. O relato não havia. A minha mãe é que lhe ia dizendo aquilo que se ia passando, porque ele ao estádio não ia, porque também não queria dizer que dissessem mal de mim, aquela coisa. Pronto. Claro, sim. O meu pai era um bocado assim, era um bocado bicho do mato, mais que eu. Então raramente me foi ver. Ok. Mas nessas, no hat-trick com o Porto e no bis com o Steaua, não foi? Não, com o Steaua não foi, de certeza, que isso eu lembro-me. Com o Porto, duvido que tenha ido também. Okay. Então, quem falavam só no dia seguinte, ou por telefone, nessa noite, como é que era? Lembra-se? Telefone só se fosse fixo. Pois, exatamente. Eu era casado, já era casado, sim. Não, eu acho... Pois, com o Steaua eu fui lá à casa dos meus pais, porque, entretanto, à última da hora, foi uma coisa estranhíssima e rara, à última da hora deram um jogo. Como estava cheíssimo o estádio,
acabaram por, não sei lá como, transmitir, a RTP transmitiu o jogo, ele viu o jogo, tivemos um bocado depois. Ok. Depois do jogo. Boa, boa. E a final europeia, com o PSV? Portanto, o Benfica elimina o Steaua e joga com o PSV. A final europeia, pronto, foi um acontecimento mesmo. Eu mesmo tendo perdido, por um lado aquilo significou na mesma muito para mim, e ao mesmo tempo eu sempre fui um bocadinho objetivo / esquisito, porque eu no final disse, pá, os gajos mereceram ganhar. Não estava como devia estar, ou pelo menos a maioria das pessoas estariam desiludidos e não sei o quê, chateados, tristes, blá, blá, blá. Eu disse, pá, os gajos mereceram, os gajos eram claramente melhores que nós. Está bem que perdemos nos penaltis, mas era uma melhor equipe, não havia dúvida. E então eu passei esse pós-jogo tranquilo, contente na mesma com aquilo que nós tínhamos conseguido fazer e sem aquele peso de amargura, não me senti, lembro-me, isso nunca me esqueci, esse meu pós-jogo. E jogou o jogo todo, 120? Não, porque me lesionei. Eu vinha de eu tive uma lesão muscular talvez um mês antes da final, e depois só fiz um único jogo anterior com o Guimarães em casa. Aquele em que se lesiona o Diamantino. Lesiona-se. Porque de resto foi a recuperação de lesão e eu não estava no melhor da minha forma. Depois um jogo desses, mais exigente, mais estressante, o meu músculo acabou por dar o sinal, mesmo músculo, e eu joguei 1 hora por aí. Pronto, jogou. Então viu o resto do banco. E o resto do banco. E os penaltis, como é que se vive? Como qualquer pessoa. É? Como qualquer pessoa. E estava ansioso, nervoso, enfim. A pessoa nunca sabe o que é que dá. Mas apesar disso, tem uma ideia mais ou menos exata do que se passou nos penaltis, no apoio aos colegas e na decisão de quem ia marcar, ou isso com o tempo já se esbate? Eu lembro, o que não se esbate foi o Van Breukelen, que era o guarda-redes do PSV, que tinha uma figura imponente. Pronto. Isso eu lembro-me, e de alguma maneira, pronto, sem estar a criticar, evidentemente num penalti é difícil criticar um guarda-redes, mas a postura dele era algo que fazia, que pode ter feito alguma diferença, não sei, também, tantos anos depois de estar a falar nisso, também é um bocado parvo, mas é disso que me lembro. E lembro-me também que na véspera, como normalmente acontece, os jogadores treinam os penaltis, e o Veloso tinha sido dos melhores. Foi. Não tinha falhado, e então foi um dos escolhidos. Okay. E pronto, as coisas acontecem, claro. E uma coisa é marcar também a treinar, outra coisa é com 80 mil, não sei quanto é que levava ao campo do Stuttgart, mas outra coisa é naquele stress, naquele cansaço, naquela ânsia, é bem diferente. Claro. E curiosamente, com o PSV, agora é que estou a juntar as peças PSV, o Rui Águas marcou pelo Porto. Marquei. Saiu do banco e marcou. Marquei. O Rui Águas e o Domingos foram os dois suplentes a marcar ao PSV, do Van Breukelen. Sim, marquei, sim. É verdade que tinha sido 5-0 em Eindhoven, não é? Sim. Mas eu revi, mais uma vez, porque eu adoro rever os resumos do antigamente. E o resumo do jogo em casa com o Porto dominou claramente e não marcou 4 porque não caiu. Porque foi uma exibição altamente meritória. Sim, eu lembro-me mais ou menos. Lembro-me que entrei, lembro-me que fiz o gol, sim. Mas dar a volta àquilo... Pois eu sei, mas o resumo demonstra que o Porto entrou no jogo com aquela confiança de vamos ver o que é que isto dá. E criou muitas oportunidades. O PSV se calhar também estava relaxado demais. Mas é curioso, o Rui Águas agora é que me está a soar. Portanto, jogou pelos dois lados. Sim. Benfica e Porto. Não, só agora me ocorreu. E já que estamos a falar do Porto, o que é que essa experiência resultou para o Rui Águas? Resultou numa memória eterna,
Claro, quer para mim, quer para o pessoal do Benfica, a malta do Benfica, evidentemente. Isto foi uma coisa que não era suposto ter acontecido, e que aconteceu porque eu achei que entre um clube e a estabilidade de uma família, eu escolho a família. E foi o que fiz. Sim. Na altura, de uma maneira muito clara. Não quis aproveitar, e se calhar foi o meu erro num meio tão, enfim, tão pouco saudável às vezes uma pessoa ter pruridos em tentar tirar partido de uma situação destas. Eu acho que se calhar não devia ter feito isso, devia ter, e eventualmente, como fizeram colegas meus, e bem, aproveitado ou tentado aproveitar a situação. Percebo, para ficar onde eu queria, com melhores condições que eu não tinha. Eu ganhava especialmente mal. O Benfica também não... Enfim, a negociação foi uma coisa muito mal feita, muito amadora. Delegaram numa terceira pessoa para vir falar comigo, ninguém do clube, sem ser ninguém do clube, e pronto, e não resultou. Como digo, hoje olho para trás e eu penso, devia ter se calhar feito tudo para ficar, e fazer tudo era, pronto, tinha que passar por cima de um compromisso que tinha assumido, no sentido de aproveitar para ficar onde eu queria ficar. Pronto, e eu não o fiz. E é isso que eu às vezes digo, se calhar, pronto, mas na parte que me fica também, fica-me uma experiência muito boa, profissionalmente, socialmente, pessoas que me receberam muito bem, pessoal do Norte, pronto, eu sou daqui de Lisboa, nascido, sim, também. pessoal do Norte, E também não há percebo dúvida. Isso. São pessoas que recebem melhor, que abrem a sua porta, pronto. E dão-te a camisola? Dão. É verdade. E por isso eu fui muito bem tratado e procurei retribuir o melhor que pude, e havendo depois a possibilidade de regressar, que era algo que eu também queria que acontecesse, eu tinha ficado com aquela amargura mais, não em relação a tanto em relação aos adeptos, nem pronto, isso vale o que vale, também vale, mas vale o que vale. Em relação ao meu pai tinha ficado no pensamento, se puder dar a volta, o regresso, era o que eu faria. Consegui essa oportunidade, vim, respeitei o contrato que tinha, respeitei sempre os meus contratos, não é de repente alguém que rescinde e vai embora, não. Respeitei no Benfica, respeitei no Porto e voltei ao Benfica conforme eu desejava. E os anos no Porto, a segunda época é bastante boa, tem muitos golos, não é? Sim, sim. A segunda tem mais golos do que a primeira. Porque a primeira foi uma coisa um bocado estranha. Era ali um corpo estranho. De repente, uma equipa do Porto que tinha um grupo e os líderes perfeitamente, não sei o quê, definidos, e campeonatos conquistados. Pronto, era uma equipa e um grupo muito fechado. De repente, está um rival ali ao lado. Por isso não foi propriamente simples essa minha entrada. Pronto, tentei o melhor possível, mas sentia que não era propriamente a pessoa mais bem-vinda àquele balneário. Depois houve alterações de treinador, de jogadores, e as coisas no segundo ano correram completamente diferente. A primeira época não foi má também. A segunda época foi bastante melhor, porque uma pessoa sentindo-se apoiada, sentindo-se melhor, Claro. é diferente, não há dúvida. Conviveu com quem no Porto? Madger, não? No regresso dele? Sim. O Madger foi dos grandes jogadores com quem eu estive. Era realmente bom, é? É realmente bom. No treino? No treino, já não me lembro. Não era especialmente bom no treino. Não era especialmente bom. Não, mas era bom rapaz. Sim. Não era um malandro. Sim. Eu, por exemplo, eu podia dizer, não vou dizer, mas havia gente que não me passava a bola, nem no treino.
pronto, naquele meu primeiro ano, e eu ficava revoltado, também não reagia, pronto, às claras, mas ficava cá comigo, com uma revolta que não aguentava, mas dei-me nesse primeiro ano, porque eles lá, na altura, agora imagino que seja diferente, claro, os tempos são outros, mas na altura quem chegava dos júniores, de jovens, também não tinham a vida facilitada. Aquilo era aquele grupo e o pessoal que viesse, fosse onde fosse, não era tão acarinhado. Então os meus amigos ali, de início foi o Vitor Bahia, que era um miúdo de 20 anos, na altura, 19, 20 anos, e o Domingos, que tinha a mesma idade. Que eram, miúdos que estavam a aparecer e tal, eles apoiaram-se em mim e eu neles. Por isso foram os meus amigos principais. E o regresso dele-se por conta de quem? Quem é que se lembrou de falar com o Rui Águas para... O regresso fez-se, ou a história começou por um amigo meu, falecido não há muito tempo, um grande amigo meu, e grande benfiquista, que queria tanto como eu que a questão acontecesse, e era próximo do Sr. Jorge Brito, e falou com o Jorge Brito, e a partir daí a coisa desenvolveu-se. E foi bom o regresso? Em matéria dos sócios, digo. Foi aquilo que eu tenho ideia e que tinha certeza que era obrigatório, é que eu, o meu regresso fosse um regresso em grande, em termos de rendimento, porque sabia que as pessoas, logicamente, estavam magoadas, algumas delas pelo menos, e caso a coisa não corresse bem, que viria imediatamente a história recente. E a verdade é que eu fui melhor marcador de campeonato, o Benfica foi campeão, foi uma época muito boa. No segundo ano é que eu parto o pé. Em Kiev, não é? Em Kiev. E pronto, e quando isso acontece, as coisas, enfim, rebobinam um bocadinho. É um bocadinho, um bocadinho duro, mas quando as pessoas estão em dificuldades, não há contemplações. E foi um bocadinho isso que eu senti, de alguma maneira, não no dia a dia, mas senti que ali fui abaixo, e quando uma pessoa vai abaixo, o passado regressa com muita facilidade. E foi isso que eu contra isso que eu tive que lutar também, e foi o que fiz. Por falar nisso, o melhor marcador, o seu pai, Zé Águas, foi o quê? 5, 6 vezes? O pai foi 5 vezes melhor marcador, só que ganhou 4 bolas de prata, porque no primeiro ano não havia bola de prata. Ainda não havia bola de prata, ok. É uma coisa engraçada. Mas pronto. E é a única dupla pai e filho, melhor marcador da Taça Liga dos Campeões. Não é? Isso também sabia. É não eram muitos jogos, nem foram muitos golos, foram 4, 5 golos cada um. Mas sim, isso eu sabia, porque já tinha visto num documento qualquer, num estudo qualquer. E é engraçado. Sim. E chegou alguma vez a ver o seu pai a jogar? Não, meu pai deixou de jogar com 30, eu tinha 3 anos de idade, por isso vi depois aqueles filmes normais, vídeos de preto e branco, as finais e tal, mas não mais que isso. E em Viena, o Rui viajou, estava em Viena? Ok. Então não se lembra de nada? Estranhamente, não sei se é um bocadinho aquilo que me transporta as fotografias que nós mantemos, sim, calhar. Percebo. Sim. Mas nós fomos a família. Meu pai esteve lá só um ano, não é que tenha corrido também muito bem desportivamente. Pois, já sei. Fim de carreira, um frio, meu pai africano, na Áustria, a jogar a extremo esquerdo com 33 anos de idade, porque havia lá um grandão que eles metiam no meio, tenho ideia disso. Acabou por ser uma experiência. Desportivamente não foi tão boa, eu lembro-me que não, e foi difícil, mas ele sempre ganhou algo mais do que tinha conseguido até. Claro, então. sim. Voltaram a Viena em turismo depois disso? Ou eu nunca? Voltei. A família não, duvido muito que o meu pai nos tivesse levado lá outra vez, depois daquilo. Eu voltei
individualmente, sim. Ok. Cidade muito bonita. É muito bonita mesmo. Sim. Já falámos Benfica, falámos Porto, falta o terceiro grande, que é o Sporting, não é? Porque o Riago jogou Sim. nas camadas jovens. Como é que Sim. se... Aliás, foi o Não, início, simplesmente. é o começo. Dos três grandes é o primeiro clube de todos. Sim. Pode ser estranho para as pessoas, não é? Epá, este gajo é do Benfica, pai do Benfica, jogou no Benfica e joga no Sporting e no Porto. Mas isso, a parte do Porto eu já tentei explicar. Há gente que nunca há de compreender. Mas eu já tentei explicar, mas pronto. Neste tempo tentei explicar muitas vezes. E eu acho que pronto, ainda hoje penso nisso, mas pronto, foi o que foi e eu procurei fazer o melhor possível. Em termos do início, eu jogava no Cultural da Pontinha quando era juvenil. E jogar no Cultural da Pontinha queria dizer jogar ao domingo sem treinos durante a semana, não havia treinos. A formação antigamente não era como hoje em dia. Okay. E então eu jogava no Cultural, que é um clubezinho ali da Pontinha, com muita história na formação, e jogámos uma vez contra o Sporting. E o Sr. Aurélio estava a observar o jogo e não acho que ele soubesse quem eu era, de quem era filho, mas acabou por gostar daquilo que eu fiz e de um colega meu também, que era um Perides, que filho também de um ex-jogador do Benfica, do Sport. Claro. De modo que o Pérez tinha menos um ano que eu, de modo que no ano seguinte eu fiz a época de júnior no Sporting, a convite do Sr. Aurélio. E também isso percebe-se. Benfica, isto tudo bem, mas de repente jogamos no Cultural da Pontinha e o Sporting, na pessoa do Sr. Aurélio, convida, o que é que eu... não, que eu sou do Benfica, desculpe lá. E então eu fiz a época, fui internacional júnior, depois tive uma lesão muito chata, pronto, e tive então um par de anos em que não pratiquei, sim. Eu fiz meia época no Sporting, faço uma lesão muito chata no adutor e depois estou sem jogar então nos 2 anos seguintes. Entro na faculdade de desporto do ISEF e retomo então na terceira divisão por via de um amigo que me falou, Rui, devias tentar, não sei o que. Lá fui para Sesimbra, para a terceira divisão, fiz lá o teste e eles aceitaram-me e fiquei lá 2 anos. Peladíssimo. Depois tive um ano no Atlético. Da Tapadinha, já uma relvinha, pronto. E depois então passo para o Portimonense. Na primeira já? O Portimonense? Já é bem. Já o Portimonense de investimento, fizemos 5º lugar no Portimonense. A Europa? 5º lugar, a Europa. É o ano que vai à Europa depois? Segundo ano que eu lá estive. Primeiro ano, meio da tabela, Norton de Matos, não sei o quê, Cadorã, pronto, vários jogadores que fizeram carreira, Coelho, Simões, pessoal que vinha do Porto também. Vítor Oliveira foi meu colega. Pois, exatamente. Sim, depois acabou por ser treinador. Foi ali que ele iniciou, grande amicíssimo meu, tenho muita pena também. Temos todos. Mas pronto. Ele era uma pessoa bem genuína. Era. Mas o Sporting, esse meio ano, quem era o treinador do Sporting e quem era... Era o Sr. Cassiano Gouveia, um professor de Leiria, eu acho. Depois permaneceu lá, mas perdi um bocadinho o rasto. Sim. Mas esse nome soube familiar em equipas de primeira divisão nos anos 80, não é? Eventualmente. Ou 70, não consigo. Isso é em 77, 78. Na altura havia um ano, não sei se as pessoas se lembram, mas era só um ano de júnior, que era uma estupidez absoluta. Não sabia. A passagem mais difícil, a transição mais difícil, que era para séniores, era um ano que se tinha. Por isso, em vez de chegar aos 19, chegava só aos 18. Então também não teria ajudado. Se bem que eu, como disse, não cheguei a tentar. Mas pronto, foi uma experiência. E essa equipa, tinha alguém que saltou para a primeira equipa do Sporting? Para a primeira equipa do Sporting,
tinha um lateral esquerdo, um Arthur, tinha um Tomás, mas eu acho que jogaram ali na Académica, no Penafiel, equipas sem ser Sporting, eu acho. Ok, muito bem. Não me lembro que alguém tivesse jogado, não. E no Atlético já apanhou o Atlético na fase da segunda divisão, não é? Fase segunda divisão, fase difícil. É difícil. Ok. Não havia o sonho de subir. O Atlético era manutenção, quanto Não, muito. dificuldades grandes, não. Claro. E o Portimonense é que foi de facto Portimonense foi um salto muito bom. Portimonense foi o Manel José que treinava o Vitória de Guimarães e me viu, enquanto jogador do Atlético, jogar na Madeira. O Guimarães ia jogar, o Vitória ia jogar com o Marítimo ou com o Nacional, já não me lembro com quem, e nós jogámos com a União para a segunda divisão, na véspera. Okay. Então eles foram ver o jogo e o Manel Zé viu-me a mim, gostou, viu o outro também, o outro colega meu, Cabral, que também gostou, e a ideia era Guimarães, só que entretanto ele foi para o Portimonense e quis que eu fosse também. E falou aí no nome que é o Cadorã, que é um nome que é muito, que nos diz muito, não é? Sim. Por ser um nome internacional e por ser um goleador. Sim. Como é que ele era? Claro, era meio estranho. Era meio deslocado, mas era um tipo, era bom rapaz, só que profissionalmente era muito desleixado, era potencial, ele era rapidíssimo, finalizava muito, muito bem. Mas pronto, não tinha um espírito propriamente disciplinado nem rigoroso, era bom rapaz, como disse, mas cheio de excessos. Depois acabou por vir para o Sporting até. Passou um ano, acho eu. Mas foi bom, viver em Portimão foi muito bom. Isso é uma vida e tanto, porque lesionar-se por 2 anos e depois mesmo assim conseguir voltar e ser... Eu não fazia ideia, e honra seja, e faço sempre, honra seja feita ao meu pai. Meu pai nunca na vida me falou, Rui, pronto, porque ele, por experiência própria, sabia aquilo que gostava também, a atividade que abraçou, nunca na vida forçou, fosse o que fosse. Acaba por acontecer porque eu precisava de ganhar dinheiro, não sabia como. Pronto, e tinha essa apetência para o futebol, a oportunidade surge. Primeiro de Sesimbra ganhava 7 contos ou 8 contos, uma coisa muito, muito curta, mas era o primeiro dinheiro que eu ganhava. Claro. Aliás, eu ganhei no Instituto de Estatística, fiz uns trabalhos e vendi umas maquinetas, agora lembramos, vendi umas maquinetas de eletrodomésticos também, porque a minha mãe também fazia isso. Pronto, eu tive esses trabalhinhos antes do futebol. Depois, entrada na faculdade, depois casei pouco depois, sem o mínimo de condições, com uma colega minha, que ainda hoje mantemos o matrimónio, já lá vão muitos anos, e eu bem. E pronto, já foi uma questão de necessidade, de não só de jogar futebol, pronto, mas necessidade de ganhar dinheiro. Claro. E eu vi ali pelo menos ganhar algum dinheiro, que era muito pouco na altura. E pronto, mas foi uma porta de entrada. E o Benfica aparece ao fim do segundo ano em Portimão, é? O Porto aparece ao fim do primeiro ano, e o Portimonense queria me despachar ao Porto, só que eu tinha uma situação em suspenso da tropa, porque eu, como era estudante, não sei o quê, tinha pedido o adiamento da tropa, só que como tinha ido para Portimão, tinha que cumprir a tropa nessa altura, e o Porto saiu. E então, no ano seguinte, o Benfica aparece, eu fiquei feliz da vida, claro. E lá vim, sem grande cartel, sem grande importância. Não? Não. Nem sendo o filho de? Não havia essa? Pior era ser o filho de seu pai é que é, seu pai não sei o quê, seu pai isto, seu pai aquilo, eu, está bem, meu pai, está bem. Então tive que levar com esta que é natural, no fundo, que eu compreendi, tive que transportar esta herança
muito orgulho sim no papá, mas foi uma dificuldade até lá os 3 golos que eu fiz ao Porto, para aí. Porque não foi nada fácil. Eu cheguei ao Benfica como mais um da meia dúzia que chegou na altura e não muito mais que isso. Quem é que era o avançado na altura? Na altura era o Nené, era o grandão Manique. Não? Uh, Porque isso é Eriksen? Ou já é o treinador? Ou já é... não, era Mortimor. Primeiro ano é Mortimor. Mortimor. Primeiro ano é Mortimor, sim. E que tal o Mortimor? Eu gostei. Foi? Eu gostei. Era um tipo que quase ninguém gostava, porque era muito autoritário, muito... O que na altura não era muito normal no nosso futebol. Na altura o nosso treinador era o gajo... o treinador parceiro. Sim. E o Mortimor era bastante diferente. Era muito rigoroso, era muito impetuoso, era muito austero, era muito organizado. E a maioria da malta não aceitava bem. Okay. Eu sempre gostei muito dele. E pronto, e houve algumas coisas que eu nunca me esqueci que ele dizia, regras, princípios, foram coisas que me acompanharam, mesmo muito simples. Okay. Isso é a época do 7-1, não? Ou isso é no ano seguinte? Isso pode ser a época do 7-1, mas não tenho a certeza. Okay. E estava lá no 7-1? O Rui? Estava. É titular? Estava, e isso tem uma historiazinha também que podia ter corrido. Quer dizer, um bocado egoisticamente falando, eu estava em boa forma e jogamos com o Belenenses uma semana antes na Luz e marco os 2 golos. Ganhamos 2-0, marco os 2 golos. Só que tem um toquezinho no tal adutor no final do jogo. E fiquei em dúvida para esse jogo Sporting Benfica. Treinei pouco, tratamentos, aquilo que é normal. E chego aqueles testes que se fazia antes para ter a certeza e tal. Fiz o teste. Mais valia não ter passado no teste, porque depois foi horrível aquela tarde. E explica-se esse resultado ou não? Explica-se pela inspiração Claro. de uma equipa e o inverso da outra. E o Manuel Fernandes, inspiradíssimo, marcou 4 golos dos 4 remates que fez e nós, pronto, foi o contrário. São coisas que acontecem. Mas imagina a semana seguinte, não? Aquilo naquela altura era muito mais pacífico. Nós passámos entre as pessoas, pois, para a próxima vai ser melhor e tal, não sei o quê. Eu lembro-me que cheguei ao Estádio da Luz nessa noite e estava uma dúzia de velhotes, um bocado chateados, claro, mas nada que se assemelhe com aquilo que hoje se passaria. Por isso, as coisas nesse aspecto eu acho que regrediram. As coisas passaram a ser muito mais violentas em todos os aspectos. Nossa vida, pronto, ganhava-se infinitamente mais, tinha esse problema, Claro. mas a vida era realmente mais tranquila. Tenho saudades das famílias, das bandeirinhas, isso tenho saudades. Pois, porque na altura abria-se o estádio 3 horas antes, não é? Imagino que vocês quando entrassem no estádio já estava tudo Estava aquilo preenchido. Pronto, como falámos, a questão de não haver cadeiras, nem números, aquilo era, chegava e pronto, escolhia-se. E o Rui também ia ver jogos quando era Eu miúdo? ia com o meu Antes? pai, Era? era. À luz? À luz. Ou só à luz? Não, ia ao Restelo também. É? O Benfica jogava fora, nós íamos ao Restelo. Porque o meu pai gostava muito do estádio do Restelo, tinha aquela vista, Claro, aquela superior sobre o Tejo. Sim. E nós então éramos, o segundo clube era Belenenses. Mas ia só o Rui, mas também em casa. as irmãs? Não, ia só eu e ele. Isso era um grande passatempo. Não deviam ter grande interesse. Não. Okay. Isso era um grande... Eu gostava muito, adorava ir com o meu pai, depois as pessoas vinham ter com ele, porque ainda era muito conhecido na altura, não é? Claro. E eu ficava com uma admiração também, a maneira como eles falavam com ele, e dizia, meu pai ficava todo orgulhoso. Então viu que o Benfica dos anos 70? Sim, eu comecei 6 anos, em 66 tinha 6 anos. Okay. Por isso eu já ia ao futebol com o meu pai nessa altura. Então o Zébio Simões, isso Sim, essa gente para o Riáguas é mato. Essa gente. E então? Era mesmo fora de série? Era. O Eusébio? Era.
E o Era, Simões? embora eu me lembro do Eusébio já numa fase menos pujante, que ele teve aqueles problemas todos de Simões, lembro-me melhor, por exemplo. Ok. Teve aqueles problemas de joelhos e ele foi chupado até, Uhum. pronto, um bocadinho exagerado, não foi nada cuidado a condição física dele, ele podia ter durado muito mais e melhor. Sim, sim, sim. Mas o Benfica tinha equipas na altura, questão do Humberto Coelho, o Arthur Jorge, Vítor o Batista, Jordão, né? o Vitor Batista, o Nené, o Tony, o Alves. João Alves era um jogador também, Sério. pô, dos melhores também, que passou ali no Benfica. Mas ia muito, ia muito. Então, noites europeias, imagino. Isso é que era o Também. grande. Também. Era Íamos, mesmo. às vezes íamos a pé de casa. Nós morávamos eu nasci ali no bairro de Santa Cruz, aqui perto, bem perto. E aquilo eram, pá, aí, sei lá, uns 5 km, 4. Nós íamos a pé até ao estádio. Em dia de jogo, porque, pronto, por causa dos carros, Claro. dos estacionamentos. Sim, sim. Coisa. Mas era uma festa, era. Pô. E depois jogar ali, não é? Pois, Porque aquilo era um depois estádio jogar diferente. ali. Era. Eu neste... Pronto, é completamente diferente. É muito mais bonito, se calhar, Sim, muito mas mais não é. envolvente. Mas não tem. O outro tem a história, o outro tem a capacidade numérica, tem aquela dimensão mais deitada. Uhum. E tem história. Claro. Tem história, tem o placar do Totobola, tinha o senhor que lá ia meter os números à mão. Tem tudo isso. Tinha tudo isso. Em matéria de defesas, sejam centrais ou laterais, que o Rui Águas tenha apanhado, de que é que tem boas memórias e más memórias? Nacional e internacional, claro. Eu, com o PSV, do qual já falámos aqui, eu fiz um papel que dificilmente alguém faz, porque eu era avançado e eu fui incumbido de marcar o Koeman, que era central, homem a homem. Por isso, o Koeman era um tipo que era um jogador de capacidade de passe, de remate muito boa, e que se integrava muito quando a equipa atacava, que era uma coisa rara, ainda Sim. hoje é raro. Sim. E ele marcava muitos golos por também livres. Mas sabendo desse perigo, aqui na final de Stuttgart, eu marquei o Koeman homem a homem, quando o Benfica não tinha a bola. Ok. E quando joguei pelo Porto, em Eindhoven, exatamente a mesma coisa. Ok. Por isso tem essa peculiar função que me deram. Em termos de adversário, eu apanhei tipos que eu nem pronto. Naquela altura valia um bocadinho tudo. Era uma pessoa tinha que se preocupar com a bola e com as agressões, que era mesmo assim. Ninguém via nada, ninguém apitava coisa nenhuma. Às vezes não viam, outras vezes faziam que não viam. Sim. A arbitragem era má demais. Sim. Eu gostei especialmente do Venâncio, porque era o oposto do Venâncio de Sporting. Tinha uns joelhos, coitado, hoje espero que esteja melhor, mas ele jogava e treinava e fomos amigos em constante sacrifício, os joelhos, sofreu muitos joelhos, e era um central daqueles que mais atuais, que têm a ver mais com a atualidade, que era um tipo que fazia o seu trabalho limpo. Uhum. Não precisava de fazer as faltas, tinha qualidade suficiente para se impor. Comigo às vezes impunha-se, outras vezes não. Claro. Mas eu gostei muito e é ele que eu gosto de recordar, e não outros Ok. que fizeram carreira de outra maneira. E guarda-redes, já agora, aqueles que eram. Até do próprio Benfica ou do Porto, que sejam difíceis de bater e que quando começa o jogo ou começa o treino, a gente pensa: bolas, e agora? Como é que eu vou meter a bola? Porque há bocado falou do Van Broekland, que tinha uma presença. Sim. Em Portugal. Não sei. Não consigo assim de repente lembrar-me. Eu por acaso, na pandemia, quando estava no Brasil, no Santos, acabei por me entreter em determinada altura, porque não havia muita coisa para fazer, em fazer um apanhado dos guarda-redes que eu tinha batido mais. Ok. Que eu mais vezes tinha batido. Eu acho que foi o Alfredo, do Boa Vista. Sim. Mas isso não tem nada a ver com a qualidade, Claro. tem a ver com
com golos que se marcam ou não se marcam em determinadas alturas. Claro. Mas não me lembro alguém assim que fosse especialmente ou mais difícil. Sim. Dos adversários. Estes grandes que depois surgiram, houve a moda dos jogadores normais, em termos de estatura, Sim. depois começaram a vir os grandes, o Ivkovic, o Lemaites, o Benidorm-Zic, o Benfica, Sim. por acaso, nem tanto. O Prodome, mas eu contra o Prodome já não joguei. Por isso, na minha época, os guarda-redes eram da minha altura. e eram bons, mas não consigo destacar assim de repente. Agora, o Rui falou no Alfredo e transportou-me automaticamente para aquele grande jogo da mesma época dos 5-2 da Taça, que é um Boa Vista 2, Benfica 3, Vista 1, Benfica 3. em que o Paulo Sousa vai para a baliza. Não, esse é outro. Pensava que era um para a Taça, que eu marquei 3 golos no Bessa. Foi? Não, isso nem tinha ideia. Um excelente gol de cabeça, um deles. Mas esse eu não sei se cheguei a entrar nesse jogo. Eu lembro-me que estava no banco, eu tenho a imagem da baliza onde ele estava. Do Paulo Sousa, onde diz? o Paulo Sousa estava, e eu lembro-me disso. E não acho que tenha saído do banco pela Mas imagem. foi um jogo vibrante, pá. É dos jogos mais vibrantes que eu me lembro de ter visto. A chover ainda por cima, portanto. Sim. E era o Boa Vista, que era uma Noite. equipa bastante... Noite, sim. e o Boa Vista era uma equipa Isto muito era competitiva. Muito difícil, sim. Tinha jogadores extraordinários. Mas tinha sorte com o Boa Vista, por acaso. Nesse apanhado que eu fiz, Sim. foi das equipas onde eu estive agora a trabalhar também como assistente do professor Josualdo, e é uma pena, pronto, a fase em que está. Uhum. De acordo, Só me faltou o Belenenses em termos de campeões nacionais. De resto, trabalhei nos outros todos. Pois é, e há bocado falou no Santos e eu já não me lembrava disso, não é? Mas o que é o Santos no Brasil? Qual é a dimensão? Nós não tivemos muito tempo, porque nós fomos em janeiro e a pandemia Março, pai, não é? declarou-se para aí. Por isso nós fizemos o estadual nem todo, por isso nem chegámos ao campeonato. Aquilo interrompeu. Percebe-se, aquilo que nós percebemos aqui é um bocadinho lá. As instalações não são de um clube grande, também é dentro da cidade, não sei o quê, também não há milagres de espaço. Sim. Mas é um clube muito considerado. Depois tem aquele museu, tem a história do Pelé, pronto. É um clube especial, não deixa de ser especial, mas é muito exigido. Não tem a ver propriamente com aquilo que passou. Claro. Está muito longe, só que as pessoas querem. O adepto brasileiro é muito... Pronto, é pior que o nosso. Lá é uma doidice. Nos jogos lá do Ferroviário, não sei o quê, no Caldense, as equipas que eu nunca na vida tinha ouvido falar, e chegava-se os estádios estavam cheios com adeptos daquelas equipas, não é Benfica, Sporting e Porto. Sim. Percebes? Não, ali é adeptos do clube da terra. Estádios cheios, e quando digo cheios, digo 20 mil, 25, e jogadores belíssimos. É por isso que eu não estranho que de vez em quando apareçam fulanos aqui, nunca se ouviu falar, porque lá o nível competitivo do estadual é alto. E as pessoas gostam muito daquilo, levam aquilo muito a sério. Sim, claro, é verdade. Mas é bastante difícil trabalhar ali. Bastante difícil. Imprensa também terrível. Mas pronto, também não vivemos. A experiência foi muito encurtada. E que mais experiências houve como treinador? Marcantes? Marcante para bom. Só para bom, eu acho. Quer dizer, no Egito agora, os Zamalek, fomos campeões e ganhamos a taça com o professor Josualdo, foi excelente. Lá os tipos também, os adeptos são doidos. Pois. Foi muito bom. A seleção de Cabo Verde, eu gostei muito de lá estar. Eu acho que foi das maiores alegrias que eu tive enquanto agente de futebol, mais como treinador. Eu fui lá, puramente para Cannes, pronto, o ambiente que ali se faz com os adeptos, com o amor à terra, a família e o resultado e o futebol, o amor ao futebol, o amor ao Benfica, pronto, é uma coisa muito difícil de replicar.
Foi o Rui Águas que ganhou ao Portugal Fernando Santos aqui no Estoril. 2-0, não é? Ganhamos 2-0. Eu adorei, porque mesmo português eu sabia aquilo que, pronto, para Portugal não era um jogo, era um amigável, não era jogo, Sim. sempre importante, claro. E o Fernando Santos ficou incomodado com a derrota e faz bem, e devia. Mas eu fiquei felicíssimo, porque sabia, foi a primeira e a única vitória de Cabo Verde contra Portugal, e foi uma felicidade muito, muito gira. Ok. Que jogadores é que havia na altura e que... De Portugal? Não, de Cabo Verde. Nossa. Sim. É difícil agora. O Eldon que jogou, a gente que tenha jogado aqui. Ok, é difícil, já foi há uns anos. é isso. Por acaso eu passei a vista pela equipa não há muito tempo, mas agora é difícil recordar. Okay. E o Zamalek ali, como é que é? Esse derby? É dos grandes. Mesmo? É dos grandes. Eles depois que existiram ali desastres com mortes, com adeptos, não sei o que, aquilo foi muito controlado. Ainda hoje é passado estes anos todos, mais de 10 anos que isso aconteceu. E quando há um jogo contra o Al-Ahly, estão em bancadas opostas e com um número limitado de espectadores, chegadas e partidas muito controladas. Aquilo lá, a segurança é muito cuidada por razões tristes, mas... E na rua, como é que é? Porque no fundo ganharam a dobradinha, não é? Portanto, imagino que a euforia... não, lá é maluquice completa. Cairo, no dia em que nós ganhámos o campeonato, aquilo foi a história do autocarro, pronto, lá. Eles festejam muito, adoram o clube, adoram as pessoas que trabalham no clube. Gostei muito. E o Egito é um sítio onde se vive, um bocadinho confuso, mas onde se vive, se vive bem. É um país interessante. Muito bem. Obrigado, Rui. Nada. Foi ótimo. Rui Águas, senhoras e senhores. Para a semana voltamos com outro convidado. Jogo de palavra. Pode ver rr.pt, Spotify, YouTube, TikTok e outras plataformas. Foi um gosto. Até para a semana.